A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Deus não desiste de você. Deus não abre mão da sua vida. Ainda que você tenha desistido de Deus, Deus não abre mão da sua vida, porque Deus ama você. É sobre este assunto que o nosso programa vai tratar. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. No quadro A Bíblia Responde de hoje, estaremos tratando de um dos temas centrais da palavra de Deus, que é o tema amor. E está aí o reverendo Hernandes estará respondendo acerca do amor. Reverendo Hernandes, o amor de Deus, esse tema, um dos temas centrais da palavra de Deus, é um tema reservado apenas às pessoas boas? Felizmente não é esta a mensagem. O amor de Deus, ele é incondicional. Deus ama a você e a mim e a todos nós, não por causa de algum atributo que Deus veja em nós. Deus nos ama porque Ele é amor. A causa do amor de Deus não está no objeto amado, ou seja, nós. Está na própria pessoa que ama, no próprio Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diz ainda a Escritura que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não importa a sua condição. Talvez você já tenha desistido de você mesmo, talvez você tenha caído, fracassado, esteja no fundo do poço, talvez você já tenha pensado até mesmo em tirar a sua vida, achando que você não é digno do amor de Deus, que Deus não mais se importa com você. Eu quero dizer uma verdade sublime para o seu coração. Deus não desiste de amar você. A mensagem de hoje vai tocar neste tema sublime, neste assunto importantíssimo. Deus não desiste de você. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. Que por nós tanto fez.
Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Bem, querido amigo, hoje nós temos a honra de ter entre nós aqui o reverendo Adi Salum, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e que nós temos muita alegria, reverendo Adi, de recebê-lo aqui no nosso programa Verdade e Vida. E nós estamos tratando hoje do tema do nosso programa, é Deus não desiste de amar você. Será que Deus, reverendo, desiste de amar os amigos telespectadores que ainda não tiveram um encontro real e pessoal com Ele? Desistir de alguém é próprio da nossa condição humana. Eu mesmo já cheguei a conclusões dessa natureza no trato com pessoas cuja conduta não traz nenhum entusiasmo da nossa parte. E chegamos ao fim daqueles contactos dizendo: esse é um caso impossível. Esse aí não tem recurso. Essa conclusão não se aplica a Deus de forma alguma. Deus não desiste de nós. O que vale dizer é que não há caso impossível para Deus. Recentemente, todos nós ficamos estarrecidos com aquele documentário sobre aquelas crianças do morro lá do Rio de Janeiro, e várias pessoas deram declarações e como se não tiverem jeito, mas o que fiquei mais estarrecido foi a figura do mandatário maior do nosso país, o presidente da República, quando, ao constatar aquela realidade diante daquele documentário que a ele foi passado, ele saiu com a seguinte exclamação, que nós precisamos cuidar dessas crianças que estão aí, outras crianças, começar a cuidar das crianças mais novinhas, porque aquelas crianças, não existia mais jeito para aquelas crianças. Muito bem. Como é que o senhor encara essa realidade? Dentro daquela linha de pensamento de que os nossos critérios não são os critérios de Deus. Ele mesmo nos afirma pelo seu profeta: os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos. O pensamento do presidente, do nosso presidente, é o pensamento dele, mas não é o pensamento de Deus. Deus me ama. E Deus me ama com amor eterno, sem mutação, sem diferença. Com amor eterno te amei, e com laços de misericórdia te atraí. É assim que Deus nos fala na sua palavra. Mas que ato de amor pode ser expresso enquanto crentes em Cristo em relação a uma realidade como aquela daquelas crianças que estão ali no Rio de Janeiro? Como tornar essa realidade prática do ponto de vista da nossa ação? Bom, o nosso amor surge em resposta ao amor de Deus. Não quer dizer que há em nós coisa boa, coisa louvável, atitudes que exaltem o nosso caráter, aquilo que nós somos. Não, é um reflexo do amor de Deus. Se amamos aquelas crianças, foi porque Deus primeiro nos amou. Nós o amamos uns aos outros, porque Deus nos amou primeiro. E é necessário que este amor de Deus por nós seja refletido em atos concretos de amor para com o nosso próximo, o nosso semelhante. Não há outra forma de expressar a realidade do amor de Deus por mim, a não ser em atos de amor pelo meu próximo. Se eu digo que amo a Deus e odeio o meu próximo, a minha declaração de que amo a Deus é uma declaração falsa. Não há verdade nisto. Então nós devemos refletir em atos de amor para com aquelas crianças e para com todos aqueles que nos cercam, o grande amor de Deus por nós. E isto procede dele. Isto é próprio de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que pode ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu sendo nós miseráveis pecadores.
É assim que Deus nos ama. Pessoas que são indignas do seu amor. Agora, devemos, no nosso relacionamento com o nosso próximo, refletir este grande amor de Deus, demonstrado na vida, no ministério, morte e ressurreição do seu unigênito Filho, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Bem, querido amigo telespectador, Deus não desiste de amar você. Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Deus não desiste de amar você. Este fato pode ser constatado na vida do apóstolo Pedro. Quem era este homem? Ele era filho de Jonas, irmão de André, da cidade de Betsaida. Ele era um pescador. Ele tornou-se o líder dos discípulos, tanto antes quanto depois do Pentecoste. Um homem que recebeu capacidade de Deus para operar grandes milagres. Pedro foi um grande líder, mas Pedro era um homem inconstante, um homem de altos e baixos, de grandes avanços e também de recuos. Um homem que demonstrava grande ousadia e, ao mesmo tempo, profunda covardia. Um homem que fazia grandes afirmações acerca de Jesus para logo depois se deixar instrumentalizar por Satanás. Pedro foi um homem que teve grandes quedas. Pedro é um símbolo do ser humano. Eu e você parecemos com Pedro. Muitas vezes Pedro está na nossa pele. Muitas vezes o coração de Pedro bate dentro do nosso peito. Quais foram as causas da queda deste homem? Em primeiro lugar, Pedro confiou muito em si mesmo. Ele era um homem que tinha uma autoconfiança exagerada. Certa feita ele disse para Jesus: Senhor, eu estou pronto a ir contigo para a prisão e até mesmo para a morte. Eu jamais te deixarei. De outra feita, este Pedro fracassou porque ele pensou que ele era melhor que os outros discípulos. Ele disse para Jesus, no momento crucial, quando Jesus afirmara que iria para a cruz e queria ser entregue nas mãos dos homens, e Pedro então lhe disse: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Eu estou pronto a morrer contigo. Outro fato que marca o fracasso deste homem é que Pedro não demonstra capacidade de vigilância na hora da batalha mais decisiva da história da humanidade. Diz a Bíblia que Jesus Cristo deixou o cenáculo e foi para o jardim do Getsêmani. Naquele momento, Jesus pediu solidariedade dos seus discípulos e disse para eles: ficai comigo, vigiai comigo, porque a minha alma está profundamente triste até a morte. E disse para Pedro, especialmente para vigiar e orar, para que não caísse em tentação. Mas diz a Escritura então que o Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta o universo nas suas mãos, lá no Getsêmani, naquela noite fatídica, debruçou e com o seu rosto em terra orou ao Pai e disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. Quando Jesus voltou, encontrou os discípulos dormindo. E Jesus então olha para Pedro e disse: Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Logo depois, Judas, capitaneando a turba sangue sedenta, entra no jardim do Getsêmani com os guardas romanos, com os sacerdotes. E naquele momento, diz a palavra de Deus que Pedro, tomado por uma valentia carnal, saca da espada e corta a orelha de Malco. E Jesus disse para ele: Pedro, põe a tua bainha na cintura, não beberei porventura o cálice que meu pai me deu para beber?
diz a Escritura então, que levam Jesus do Getsêmani preso, manietado, possivelmente cuspindo no rosto de Jesus, açoitando Jesus, aos empurrões. E neste momento, diz a palavra de Deus, que Pedro começa a seguir Jesus de longe. Ele não tem coragem de abandonar de vez Jesus, mas também ele não tem coragem para assumir o seu compromisso de discipulado com Jesus, para logo depois deslizar-se outra vez. Diz a palavra de Deus que lá na casa do sumo sacerdote, era noite, devia fazer frio, fizeram uma fogueira, e Pedro se introduz no meio dos inimigos de Cristo. Não tardou para que alguém notasse que Pedro estivesse ali, e então disseram, tu és um dos dele. E Pedro prontamente disse, eu nunca conheci este homem. Logo depois, outra pessoa avistou e disse, tu falas como um galileu, o teu sotaque te denuncia. E Pedro, que negara Jesus, agora jura que não conhece a Jesus. Pela terceira vez, diz a palavra de Deus, que alguém olhou para ele e disse, tu és discípulo dele. E o mesmo Pedro que negara e que jurara não conhecer a Jesus, agora começa a falar blasfêmias, começa a falar impropérios, dizendo, eu não conheço este homem, eu não sei de que vocês estão falando. E neste momento, diz a palavra de Deus, que o galo cantou. E Pedro se lembrou do que Jesus dissera para ele. Pedro, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E neste momento, diz a Escritura que Jesus olhou para Pedro, um olhar profundo, um olhar de compaixão, um olhar de misericórdia. E este olhar penetrou nas profundezas da alma de Pedro. E diz a palavra de Deus que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Eu posso imaginar como Pedro saiu daquele local. Como Pedro voltou para sua casa naquela noite escura, correndo por meio dos olivais, tropeçando nas pedras do caminho, chegando em sua casa, alagando o seu leito com as suas lágrimas, vira de um lado para o outro na sua cama, não consegue conciliar o sono. À madrugada o galo canta, e Pedro atormentado, e Pedro angustiado, porque Pedro negara a si mesmo, negara seu nome, negara a sua fé, negar as suas convicções, negar o seu apostolado, negar as suas promessas. Pedro, na verdade, chegou ao fundo do poço. Ele desistiu de ser apóstolo, ele desistiu de tudo, mas Jesus não desistiu de Pedro. Chega um momento em que Jesus Cristo vai para a cruz e Pedro não estava lá. Jesus Cristo é crucificado, Jesus Cristo é sepultado e Pedro não estava lá. Chegou o primeiro dia da semana, as mulheres foram ao sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus e Pedro não estava lá. Mas as mulheres viram que o sepulcro estava vazio e lá viram um anjo de Deus. E este anjo de Deus disse, ide e dizei aos seus discípulos que Jesus vai para a Galiléia adiante de vós, lá o vereis. Mas há um dado importante. Jesus diz, ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro. Esta era a ordem do anjo, esta era a palavra do anjo. Por que que Jesus se lembra especialmente de Pedro? Porque, na verdade, Jesus sabia o que estava acontecendo no coração de Pedro. Que Pedro havia negado a Jesus, havia desistido de Jesus, desistido de ser apóstolo, desistido da sua fé, desistido das suas convicções, desistido das suas promessas. Mas Jesus não desistiu de Pedro. Eu quero dizer para você que também Jesus não desiste de você. Talvez você seja um Pedro. Talvez você já andou com Deus. Talvez você já fez promessas bonitas para Deus. Talvez você já foi um membro de igreja consagrado a Deus, que andou perto de Deus. Mas um problema aconteceu. Você resvalou os pés. Você caiu. Você negou a Jesus. E hoje você está desviado. Hoje você está afastado. E hoje a sua alma está triste, abatida, desconsolada. Quem sabe você não pensa mais em retornar, porque você pensa, para mim não tem mais jeito. Eu fui longe demais, não tem mais retorno para a minha vida. Eu quero lhe dizer uma coisa. Você pode ter desistido de Deus, mas Deus não desistiu de você. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão do direito que Ele tem de ter você para Ele.
Deus não abdica de você. Ele vai ao seu encontro, ele vai ao seu encalço e ele não abre mão da sua vida. Isso pode ser percebido quando Jesus Cristo marca o encontro com Pedro na Galileia. Eu fico imaginando como é que Pedro vai para a Galileia, de Jerusalém a Galileia. São quase 200 quilômetros. A cada passada que Pedro dava nessa trajetória, certamente a sua consciência o acusava. Ele havia sido um fracasso. Ele havia caído. Ele havia negado o seu Senhor. Quando ele chega na Galileia, diz a palavra de Deus, que Pedro diz para os seus colegas, eu vou pescar. Eu vou voltar para a minha velha vida. Eu vou desistir de tudo. Eu vou retornar ao meu passado. E ele retornou para a pescaria e os seus condiscípulos foram com ele. Mas naquela noite, naquela madrugada, diz a palavra de Deus que caminhava pela praia um homem. De longe, apenas parecia a silhueta de um homem. E de repente da praia, aquele que caminhava gritou àqueles que estavam lá no barco, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E lá do barco a resposta veio, não, nós não temos nada. E então, aquele que caminhava disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. E quando lançaram as redes, os peixes começaram a pular dentro da rede. E João então olha para Pedro e diz, é o Senhor, Pedro, é o Senhor que está aqui. E diz a Escritura que Pedro então saltou na água e correu ao encontro de Jesus. E lá encontrou um banquete preparado por Jesus, pão e peixe assado. E diz a palavra de Deus que Jesus chamou Pedro à parte e faz uma pergunta para Pedro. Pedro, tu me amas? Certamente o que Pedro esperava ouvir era uma reprimenda de Jesus. Era Jesus dizendo para ele, está vendo, Pedro, você é um fracasso, eu avisei você, você caiu, você não vigiou, você foi covarde, você foi medroso, você não assumiu os riscos do discipulado, agora você está aí quebrado, fracassado. Não, não foi isso que Jesus Cristo fez. Jesus não esmaga a cana quebrada. Jesus não apaga a torcida que fumega. Ele não desiste de você. Talvez você está caído, talvez você está desanimado, talvez você está completamente sem ânimo para se levantar, para se erguer, para retornar aos braços do Senhor Jesus. Mas Ele olha para você e pergunta, tu me amas? Tu me amas? Note você que Jesus Cristo perguntou 3 vezes. Porque 3 vezes Pedro negara Jesus. Mas há um fato interessante. A primeira pergunta de Jesus foi uma expressão da língua grega de um amor sacrificial, o amor ágape, dizendo, Pedro, você me ama com amor ágape? E Pedro respondeu com outro tipo de amor, dizendo, Jesus, eu apenas gosto do Senhor. Jesus fez a segunda pergunta com a mesma palavra, você me ama com amor ágape, ou seja, você está pronto a dar a sua vida por mim? Pedro responde do mesmo jeito, não, Senhor, eu te amo, mas usou uma outra palavra, eu gosto do Senhor. Diz a Escritura que Jesus faz uma terceira pergunta, mas desta feita Jesus muda a pergunta. Usa a mesma palavra que Pedro usara, apenas o verbo gostar. Disse, Pedro, você me ama, ou seja, você gosta de mim como amigo. Diz a Bíblia que Pedro se entristeceu e disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus então olhou para Pedro e disse, então Pedro, pastorei as minhas ovelhas. Meu querido, minha querida, eu quero dizer para vocês que Jesus não abre mão da sua vida. Jesus não desiste de você. Talvez você caiu. Talvez você foi ao fundo do poço. Talvez você está longe de Deus neste momento. Talvez a sua vida está quebrada. Talvez você está numa situação desesperadora, quem sabe até pensando em desistir da vida. Quem sabe você se afastou da igreja, se afastou de Deus, está hoje longe, sem paz no seu coração. Eu quero dizer para você que Deus ama você. Que Deus não abre mão da sua vida. Que Ele deu o seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer no seu lugar, para que você se volte para Ele. Há uma festa preparada para você. Os braços de Deus estão abertos para receber você. Deus quer colocar em você uma roupa nova, um anel no dedo, sandália nos seus pés. Deus quer festejar a sua volta, porque Deus ama você, não abre mão da sua vida. Neste momento eu convido você, volte-se para Deus.
Ainda é tempo. Busque ao Senhor enquanto você pode achar. Volte-se para Deus enquanto Ele ainda está perto de você. Receba agora mesmo o abraço terno de Deus Pai. Receba agora mesmo o beijo da reconciliação. E você encontrará uma festa no céu, de alegria dos anjos. E você encontrará uma festa na terra, a sua reconciliação com Deus. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Graças a Deus, querido amigo telespectador, que Deus não desiste de amar você. A nossa oração, o nosso desejo sincero, é que ao ouvir a mensagem proferida aqui pelo programa Verdade e Vida, você possa ter experimentado e entendido a verdadeira mensagem do Senhor Jesus, que nunca desiste, nem de mim e nem de você. Neste domingo, você deve visitar a igreja presbiteriana mais próxima da sua residência. Escola dominical pela manhã, culto à noite. Você procure se informar qual a igreja presbiteriana mais próxima. Mas se não tiver uma igreja presbiteriana, você deve procurar a igreja genuinamente evangélica que esteja pregando a mensagem da palavra de Deus com fidelidade. Mas não deixe de frequentar uma igreja nesse domingo. Queremos que você participe do nosso programa com oração, mas também que você divulgue o programa Verdade e Vida, aí na sua igreja, junto com seus familiares e amigos, para que todo dia, nesse mesmo horário, aqui na Rede TV, a mensagem está sendo pregada e disponibilizada para todos os nossos amigos ouvintes e amigos que nos ouvem nesse instante. Mas divulgue na sua igreja, com o seu pastor, fale com o seu pastor, fale com o dirigente da escola dominical, dizendo: agora existe um programa da Igreja Presbiteriana, o programa Verdade e Vida. Esse programa, nós queremos que ele seja autossustentável pelos membros da Igreja Presbiteriana. E você pode fazê-lo contribuindo na sua igreja. Procure saber com o seu pastor, através da conta 7000, dígito 9, agência 4442, dígito 3, do Banco do Brasil. E você pode fazê-lo espontaneamente e assim estaremos tornando esse programa autossustentável. Até o próximo sábado, quando estaremos aqui mais uma vez com o programa Verdade e Vida. Até lá, e que Deus o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Publicamos mensalmente o Cada Dia com mensagens, sugestões de leitura da Bíblia e orações para ajudar você a começar bem o seu dia. Para receber gratuitamente em sua casa o exemplar desse mês, ligue para 19 37 41 3000 durante a semana no horário comercial. Anote aí, 19 37 41 3000. Se preferir, mande-nos um e-mail solicitando seu exemplar gratuito, cadadia@lpc.org.br. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia.